Vamos falar um pouquinho hoje sobre fungos. Os fungos, hifas, bolores, cogumelos, leveduras. Vou explicar a diferença entre esses caras, ou a semelhança entre eles, tá? Os fungos, obviamente, ela tem uma importância na área da saúde, porque eles causam, né, doenças, né, as micoses. Mas eu gosto de sempre começar, quando eu vou falar de alguma espécie ou de algum tipo de micro-organismo, como as bactérias, né, que a maioria dos fungos não causa doença. Tá? A maioria dos fungos não é patogênica. A maioria dos fungos tem até um importante papel na ciclagem de nutrientes. Eles são seres decompositores e eles são extremamente importantes para pegar material criar material em decomposição. Então você tem um organismo morto, pode ser uma planta, né? Pode ser um tronco, uma árvore, pode ser um rato morto, um humano morto, não importa. Os fungos eles vão ajudar a ciclar, a reciclar aquele material, aqueles nutrientes, né, que compõem aquele organismo e devolver isso para a natureza para que haja, né, o crescimento de novas árvores, novos animais, novos humanos a partir desses nutrientes que foram reciclados. Tá? Mas é óbvio que eles causam algumas doenças, alguns fungos são patogênicos, tá? E eles podem então causar as micoses, que podem ser desde as mais superficiais, que são só tem uma importância estética praticamente, não causa grandes transtornos ao organismo do hospedeiro, como também algumas doenças muito graves, por exemplo, uma micose sistêmica, e que isso vai levando a falência de múltiplos órgãos e pode levar à morte do paciente. Então existem vários graus, né, vários níveis de micose, de acordo com a espécie, de acordo também com características do próprio hospedeiro. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. E além disso, alguns fungos produzem substâncias tóxicas que podem também causar uma série de transtornos ao hospedeiro, inclusive alguns podem levar à morte. Tem algumas toxinas fúngicas, né, que a gente chama de micotoxinas, que podem predispor à formação de câncer, e entre outras doenças importantes que eu também vou citar ao longo desta aula, né? Então nós temos aqui uma laranja embolorada, tá? E eu vou então começar a falar um pouquinho sobre esses seres aí tão interessantes que são os fungos, tá? O fungo, ele é um organismo eucarioto, diferente das bactérias que eu falei nos vídeos anteriores, que são procariotos. O que é procarioto? É aquele que não tem núcleo definido por carioteca. O fungo tem. Se você olhar uma célula fúngica no microscópio, muitas vezes você vai conseguir identificar o núcleo dela, né, o núcleo da célula, que é onde está o material genético, o DNA do fungo. Então aquele núcleo, né, é uma membrana, né, existe uma membrana nuclear que vai revestir o genoma, né, no caso do fungo é o DNA, e essa estrutura formada por essa membrana, né, que a gente chama de carioteca, é o núcleo. Então, o fungo tem núcleo, ele tem núcleo definido por carioteca, ele tem núcleo definido por membrana nuclear. Tá? Então, isso é uma diferença do fungo para as bactérias. Né? Outros seres também, né, eucariotos, que eu posso citar, são os animais. Animal também tem núcleo na célula. Os vegetais, né, as plantas têm núcleo na célula. Os protozoários têm núcleo na célula. Tá? Então, isso aproxima os fungos um pouco desses outros seres que eu falei, das plantas, dos animais, dos protozoários, por exemplo, né? E afasta eles do grupo das bactérias, tá? Que é o grupo Monera. Bom, de qualquer forma, ele tem características parecidas, semelhantes com algumas bactérias, e tem algumas características semelhantes aos animais, por exemplo. Então a gente vai ver um pouco disso ao longo dessa aula. Então o fungo ele estaria no meio do caminho entre um reino e outro, né? E outro desses reinos daí. Bom, fungo, além de ser eucarioto, o fungo ele tem parede celular, semelhante à bactéria. Lembra que as bactérias têm parede formada de uma substância que chama peptoglicano ou peptídeo glicano, né?
O fungo ele tem uma parede celular, mas a parede celular fúngica é formada por uma outra substância que chama quitina. Essa quitina é um polímero formado por derivados de açúcar, carboidrato. Na verdade, então, ele tem a sua estrutura baseada em açúcar. Né? Existe um açúcar um derivado de açúcar, que é a N-glicosamina, e que vai formar essa estrutura rígida que a gente chama de parede celular. Então, a parede celular do fungo é diferente da parede celular da bactéria. Uma coisa interessante, né, é que alguns animais têm essa mesma substância, essa quitina, formando o seu exoesqueleto, são os artrópodes. Então, um siri, uma lagosta, um inseto, né, como uma barata, ou um aracnídeo, como a aranha, como o piolho, como o carrapato, todos esses seres eles têm uma carapaça, né, ele tem uma carapaça, né, melhor dizendo, que a gente chama de exoesqueleto, revestindo o corpo deles, é uma carapaça rígida, e essa carapaça é formada por quitina. Então a mesma substância que produz a parede celular fúngica produz o exoesqueleto dos artrópodes, tá? E mesmo a pata, não é só a carapaça, né? Mesmo a pata dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos são feitas de quitina, tá? Então essa é uma semelhança de fungo com alguns animais, né? Como os artrópodes, tá? Que mais? Nessa parede celular, a parede celular do fungo ela é bem complexa. Além de ter quitina, a quitina é uma substância que sempre está presente, pode ter outros açúcares, tá? Ou como as glicanas, glicanas são polímeros de glicose, mananas, que são polímeros de manose, e até mesmo alguns fungos têm um polímero, né, de carboidrato que chama celulose. É exatamente a mesma celulose que tem na parede das plantas, tá? Então é uma semelhança daí de fungo com outros, né? Outros seres, como por exemplo os vegetais. Lembra que eu falei que o fungo está meio no caminho ali, ele está entre seres mais primitivos, né, como as bactérias, e seres, vou chamar de mais evoluídos, né, dentro da, né, evolução que a gente chama de tá num clado mais evoluído, né, que daí são os animais, os vegetais, né, esses seres vivos que a gente acaba chamando de superiores, não sei se esse é o melhor termo, mas de qualquer forma o fungo ele está ali no meio do caminho entre os mais primitivos e os mais evoluídos nesse contexto que é meio esquisito, né, porque a evolução não quer dizer muito isso, mas tudo bem. Para não complicar, fica assim. Então ele está no meio do caminho ali, tá? Então a celulose é um polímero também de glicose, né? Também do carboidrato glicose, e ele é muito comum em parede celular de plantas e algas, né? O fato é, não só quitina forma a parede celular de fungos, tá? E além disso a gente consegue encontrar várias outras substâncias na parede celular do fungo. Você pode encontrar gordura, lipídios, pode encontrar proteínas, pode encontrar pigmentos como a melanina, é a mesma melanina que forma o pigmento que colore a pele, o pelo, o cabelo, os olhos dos humanos e de outros animais, é a mesma melanina, tá? Pode ter outros pigmentos, então é muito comum a gente encontrar fungos que são coloridos. Tem fungo vermelho, laranja, verde, preto, marrom, branco, pardo, né? Então tem várias cores, né, de fungos. Isso pode estar relacionado com pigmentos que ficam encalacrados ali na parede celular, incluindo a melanina que eu falei. Muitos fungos eles são escuros, né? Tem um artigo que eu vi um outro dia que falava que alguns fungos que foram encontrados em local de acidente nuclear, como Chernobyl, eles eram mais escuros do que a mesma espécie encontrada em outros lugares, tá?
E eles foram verificar e essa pigmento, né, eles eram escuros porque eles tinham uma quantidade maior de melanina. A melanina era um dos pigmentos que eles tinham a mais. E aí os pesquisadores estavam, né, imaginando que como a melanina ele tem um papel protetor contra radiação solar, por exemplo, o ultravioleta do Sol, talvez como forma de proteção contra a radiação ionizante né, radioativo, esses fungos eles produziam mais melanina como um fator de proteção, mas ainda precisa, né, tem outros estudos para verificar se esse é o real motivo, mas aparentemente é isso. Tem outros artigos que também mostram que a mesma espécie de fungo, muitas vezes quando ela é cultivada em um ambiente mais claro, o fungo se torna mais escuro, ele produz mais melanina. E num ambiente mais escuro ele se torna um pouquinho mais... num ambiente mais escuro ele fica mais claro, então ele não produz tanta melanina. Nisso mostra que o papel da melanina no fungo parece ser muito semelhante ao nosso, que é proteção contra radiação solar, por exemplo. Então a gente, quando é exposto a muita radiação solar, a pele fica bronzeada, a pele fica mais morena. É uma forma de proteção. A melanina protege contra os raios ultravioleta do sol e no fungo parece ter a mesma função. Tá? Nem todo fungo produz melanina, mas há alguns que produzem. Essa melanina ela fica impregnada na parede e parece ter um papel de proteção. Tá? Você ainda também encontra no fungo outras substâncias importantes, muitas que, né, são nutrientes, né, para a dieta humana, por exemplo. O homem come fungo de diversas formas, e tem fósforo, cálcio, magnésio, entre outros elementos, né, que podem ser encontrados. Então isso faz os fungos, a gente tem um interesse não só comercial, mas nutricional nos fungos, e isso há milênios. Né? O homem come fungos há muito tempo, sem saber o motivo, mas é porque ele realmente tem propriedades nutricionais importantes. Tá? Aqui nós temos vários fungos, né? Você vê que tem um fungo que parece uma bolinha, né? Como o Saccharomyces ludwigi, o Saccharomyces cerevisiae. Tem uns fungos que são mais compridinhos, né? Que é o caso desse Geotrichum candidum. Eles são... parece um tubo, né, extenso. Eu vou falar sobre a morfologia fúngica agora. Agora não, daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho também sobre outras características da célula fúngica e que são importantes para a gente entender e até perceber mesmo que ele está no meio do caminho. Ele tem características de diversas espécies ao mesmo tempo. O fungo ele tem a capacidade de produzir uma molécula que é um polímero de glicose que chama glicogênio. Glicogênio é a mesma molécula, o mesmo polímero que o humano, por exemplo, que os animais produzem para estocar glicose entre uma refeição e outra, né, para você continuar oferecendo glicose para os diversos tecidos do corpo. A gente armazena a glicose que num primeiro momento está em excesso, logo após uma refeição, a gente armazena na forma de glicogênio. O nosso fígado, nossos músculos produzem essa molécula que parece um grande colar cheio de glicose pendurada, cheia de ramificações também, né? Então seria um colar ramificado. A descrição eu sei que não é a melhor, mas basicamente é uma linha muito grande contendo glicose, 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 pendurado uma na outra e cheia de ramificações. São linhas, né? Seriam como se fossem afluentes, né? Ali naquela linha principal. Então são ramificações da molécula. O fato fungos conseguem produzir essa forma de armazenamento de glicose quando ele precisa. Tá? O fungo ele tem uma outra molécula que é muito comum a gente encontrar nele, que é o ergosterol. O ergosterol ele é associado à membrana citoplasmática, aquela membrana celular, a membrana que está dentro do fungo, né? Nós temos a parede, que eu estava falando até agora, e um pouquinho mais internamente nós temos uma membrana.
toda célula tem membrana, né? O fungo não é uma exceção, ele tem uma célula interna, né, que a gente chama de membrana citoplasmática, membrana plasmática, membrana celular. Esta membrana que ela tem lipídios, né, e ela tem proteínas, né, então ela é uma bicamada lipídica, né, contendo algumas proteínas encalacradas. Um dos lipídios que podem estar presentes é o ergosterol. O ergosterol é uma molécula parecida com a molécula de colesterol que os animais, né, os humanos, por exemplo, produzem. Fungo não tem colesterol, fungo tem ergosterol, tá? Essas moléculas são muito parecidas, a função também é muito semelhante, mas tem uma coisa interessante. As enzimas que produzem o ergosterol são semelhantes às enzimas que produzem colesterol, mas não são idênticas. Se fosse idêntica, ia produzir o colesterol, né? Então o fungo ele tem enzimas que produzem essa substância que é necessária à integridade da sua membrana. E daí, o que tem de especial? Muitos dos medicamentos que nós usamos para combater as micoses, né, os antimicóticos ou antifúngicos, eles bloqueiam a síntese dessa substância, do ergosterol. Como nós humanos não produzimos ergosterol, essas moléculas que bloqueiam a síntese de ergosterol não têm a capacidade de bloquear a síntese do nosso lipídio, que é o colesterol, tá? O nosso esteroide, que é o colesterol. Então, isso faz com que essas substâncias se prestem ao uso, né, no combate de infecções fúngicas, tá? Se o fungo ele produzisse tudo igual a gente, como o colesterol, a gente não poderia inibir a síntese, né, do colesterol, porque senão eu estaria prejudicando o meu próprio corpo. E nesse caso, então, como eles são levemente diferentes, a gente consegue matar o fungo bloqueando as suas enzimas que produzem ergosterol. Uma outra importância é que o ergosterol, por ele ter uma semelhança estrutural muito grande ao colesterol, a gente muitas vezes usa ele na indústria farmacêutica, por exemplo, para produzir medicamentos que têm a estrutura do colesterol. Então, ao invés da gente pegar a gordura animal que tem colesterol e aí depois purificar aquilo lá e daí fazer reações químicas para mudar aquela estrutura, às vezes sai mais em conta. A gente consegue produzir com maior eficiência aquela mesma substância alterando o ergosterol do que alterando o colesterol, porque ainda tem aquele passo de purificação anterior, né? E é mais fácil produzir e às vezes alterar a estrutura química de uma molécula como o ergosterol do que tentar purificar e pegar, apesar de, né, a gente ter abundância de pegar sebo, pega gordura, tem bastante colesterol. Mas o fato é, o ergosterol ele acaba sendo substrato para a produção de alguns medicamentos, produção de algumas substâncias, né, de interesse da indústria farmacêutica, por exemplo. Tá? Exemplo é alguns corticoides, a própria vitamina D, que no nosso corpo, né, dentro do nosso corpo, a vitamina D ela é produzida a partir do colesterol, mas na indústria farmacêutica você pode fazer isso a partir do ergosterol. Alguns hormônios sintéticos também podem ser produzidos a partir do ergosterol. Alguns fungos, não são todos, mas algumas espécies de fungo podem produzir um gel que é uma cápsula glicoproteica, ou seja, ela é feita de uma substância que é de carboidrato e peptídeos, né, ali proteínas, né? E aquilo vai formar um gel, e esse gel protege o fungo contra ser fagocitado, tá? Então o processo fagocítico, e ele pode talvez escapar de uma célula fagocítica humana, como um macrófago, por exemplo, por causa desse gel que ele produz. Só que um detalhe, diferente da cápsula bacteriana, que é uma estrutura que pode ser transferida, os genes para produzir aquilo por meio de pilus F, né? Então está no plasmídio, aquilo não é uma característica só de uma espécie, a mesma espécie pode ou não produzir cápsula, no caso de fungo não. Ou produz ou não produz, tá? Não tem como
a, a mesma espécie, ou melhor, aquela espécie sempre vai produzir cápsula, ok? E não dá para ele transferir esse superpoder para uma outra. Então isso é característico de algumas espécies. Pouquíssimas espécies, mas algumas conseguem produzir cápsula, tá? Então é um fator antifagocitário, do mesmo jeito que algumas bactérias conseguem, mas tem algumas, né, diferenças entre elas, tá? Os fungos também têm várias moléculas que podem alertar o nosso sistema imune, que a gente chama de PAMP, né? Padrão molecular associado a patógeno. Então tem várias substâncias fúngicas que o nosso corpo reconhece como sendo um corpo estranho. E isso permite que as minhas células reconheçam que aquilo lá é um agente invasor e vai daí ativar o sistema imune para destruir aquele cara, seja fagocitando, seja algum outro processo. Tá? Um exemplo disso é o zimozan. O zimozan é, na verdade, um conjunto de substâncias, então é um complexo composto por várias substâncias, como as glicanas, mananas, algumas proteínas e lipídios. Isso é retirado da parede celular de alguns fungos, como o Saccharomyces cerevisiae, que é o levedo de cerveja ou a levedura de cerveja, que depois a gente fala um pouco sobre isso, tá? E essa substância, ela pode ser facilmente reconhecida pelo nosso sistema imune. Então tem muitos artigos, tem muitos experimentos na área de imunologia que usa o zimozan, justamente porque ele tem padrões moleculares que são associados a patógeno, ele pode ser reconhecido pelo meu corpo como um agente invasor. Então muitas pesquisas, muitos pesquisadores usam essa substância, na verdade é um conjunto de substâncias, né? Esse composto, para fazer estudos imunológicos. Ele ativa o sistema imune, ele induz inflamação, ele ativa células de defesa como o macrófago, ele estimula alguns outros componentes do sistema imunológico, como o sistema complemento. Então, para algumas pesquisas em imunologia, que você precisa estimular o sistema imune, né, de algum de um sujeito ali, de um animal, né, de uma cobaia, por exemplo, a gente pode usar o zimozan. Ele é um PAMP, né? Ele na verdade tem PAMPs, ele tem padrões moleculares que podem ser associados a patógeno pelo nosso corpo. O nosso corpo reconhece aquilo como sendo um corpo estranho, tá? Características agora, né, de preferência nutricional ou sobrevivência. A maioria dos fungos é neutrófila. O que é isso? Quer dizer que gosta de ambiente com pH neutro. Porém, igual bactéria, a maioria das bactérias é neutrófila, mas tem exceções sempre. Fungo também, fungo tem exceções, mas a maioria dos fungos gosta de pH perto do neutro, mas um pouquinho para baixo. Bactéria, quando ela é neutrófila, ela gosta mais do 7 mesmo, vai se afastando um pouquinho, ela ainda tolera bem até 8,5, vai se afastando para baixo, ela ainda tolera até uns 5,5 mais ou menos, mas ela prefere o 7. A maioria dos fungos gosta de um pH em torno de 5,5, 5, 6. Então ela é mesófila, ela é neutrófila, desculpa, gosta de pH neutro, mas um pouquinho deslocado para baixo, tá? Resumindo, o fungo gosta de ambiente levemente ácido. Levemente ácido. Não extremamente ácido, mas levemente ácido. 5,5, 6 está em torno, né? É um pH um pouquinho ácido. Tem alguns fungos que gostam de pH um pouco mais altos e até mais baixo do que isso, tá? Eu estou generalizando do mesmo jeito que eu fiz com as bactérias, né? Eu generalizei e expliquei algumas das exceções, né? Então tem alguns fungos que crescem melhor em pH alto, acima de 8, tá? Assim como tem alguns fungos que crescem melhor em ambientes abaixo do 5,5, que seria acidófilo, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Tem algumas espécies de aspergillus que gostam de pH extremamente baixo, entre 3 e 6, tá? Regra geral, tem exceções entre os aspergillus. Penicillium tem
uma preferência por um pH um pouquinho mais baixo também, entre 4 e 5. A maioria gosta de um pH 4 e 5. Tem exceção também. Tem penicílio que gosta de pH diferente desse. O Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura do padeiro, levedura de pão, é aquela que a gente compra, o fermento Fleischmann, aquele fermento biológico, né, que a gente pode guardar na geladeira, ou alguns vêm em saquinho liofilizado. O Saccharomyces cerevisiae, ele gosta de um pH em torno de 4,5 até 6,5. Então tá vendo que tá bem ali no meio, né? Ali 5, 5,5 é o ideal. Ele gosta de um ambiente mais ácido, um pouquinho mais ácido. Tem alguns fungos, né, que são micorrízicos, eles têm uma associação com raízes de planta, que gosta de um pH mais, né, de novo, em torno de 5, 6, que é aquilo que eu tinha falado que a maioria é. Agora tem, olha, por exemplo, algumas espécies fúngicas que gostam de pH alto, ambiente alcalino, 9 e 10, tá? Alguns suportam até um pH mais alto que isso, 11,4, que é extremamente alcalino. Tem esse Acremonium alcalófilum, ele também, né, ele é alcalifílico, ele gosta de ambiente alcalino. O pH ideal para ele é acima de 9, entre 9 e 10. Essa Ortaia Werneck, ela tem uma amplitude enorme de pH que ela suporta. Ela suporta desde um pH extremamente baixo, como 3, até um pH extremamente alto, que é o 11. Tá? O ideal para ela está entre 4 e 7, mas ela suporta, ela consegue sobreviver pH extremamente mais baixo, extremamente mais alto. Então você vê que tem exceções para tudo. E tem algumas espécies de Aspergillus e de Penicillium, que eu tinha falado já para vocês, que gosta de um pH mais baixo, né, 3, 6, 4 e 5, que são adaptadas para ambiente alcalino. Então depende da espécie. Eu falei regra geral, são esses valores, tá? Então, fungos gostam de um pH um pouquinho mais baixo em geral do que as bactérias, por exemplo, tá? Fungo precisa de umidade. A maioria dos fungos vai proliferar melhor em ambiente úmido. Onde a gente encontra fungo na nossa casa? No banheiro, às vezes numa parede onde vem umidade lá de fora. Lugares onde tem água, bastante água. Se pegar um casaco de couro, pegar uma chuva, guardar esse casaco no armário sem ter seco completamente, você pode ter certeza, dali a algumas semanas o teu casaco de couro vai estar totalmente embolorado. Lembrando que couro é carniça, né? Não é carniça, mas couro, querendo ou não, é material morto, né? Aquilo veio de um cadáver. E aquilo ali, então, lembra que os fungos são decompositores. É só ter umidade ali que ele vai atacar o couro, né? Não precisa ser um casaco, um cinto, um sapato, na verdade até uma roupa de algodão, tá? Se você tiver ele úmido, né, acabou de, sei lá, correr ou pegar uma chuva ou sei lá o que, guardar essa roupa ou ficar embolado em algum canto, vocês lembram que fica um cheiro, né, de bolor absurdo. Se você esquecer a tua roupa que você lavou, esqueceu na máquina sem estender e ficou algumas horas lá, ou ficou de um dia para o outro, quando você vai tirar aquele negócio, tá tudo cheiro de bolor. Fungo gosta de ambiente úmido. Tem água, ele vai proliferar, pode ter certeza que vai. Alguns fungos toleram ambientes bastante secos. Lembra que eu falei na aula sobre nutrição e crescimento microbiano, que eu falei que as leveduras e mesmo algumas hifas toleram ambientes um pouco mais secos, com atividade de água mais baixa. Então assim, fungo adora água, mas eles suportam ambientes um pouco mais secos do que as bactérias, tá? E ainda tem alguns fungos que são xerofílicos, gostam de ambiente seco, tá? Xerofílico quer dizer afinidade pelo seco. E eles podem sobreviver e replicar numa boa em ambientes bastante secos. Além de tudo, esporo de fungo costuma aguentar muito tempo, continuando viável por meses, anos, às vezes décadas, em ambiente muito seco.
só esperando que venha uma chuva, que ele caia num ambiente úmido, para daí o fungo voltar, né, ou ele proliferar a partir daquele esporo. Tá? Então tem uma resistência grande a ambientes secos, apesar de gostar de umidade. Tá? Mesmo no nosso corpo, né, é muito comum, por exemplo, você desenvolver doenças como pé de atleta. Pé de atleta, né, que acontece entre os dedos do pé, por exemplo, é uma micose e está relacionado à umidade. Se você não seca o teu pé logo depois do banho, ou mesmo faz esportes, por isso o nome pé de atleta, né, veste calçado e fica muito tempo com ele úmido ali, ou por suor, ou por chuva, não importa, ali é um bom ambiente para a proliferação desses fungos que vão produzir o pé de atleta. Tá? Fungo odeia sol. Fungo é igual vampiro. Fungo não pode ver ultravioleta. Tá? Alguns até resistem mais, alguns, como eu falei para vocês, podem até produzir melanina como fator de proteção, mas regra geral, fungo gosta de ambiente escuro. Onde você vai encontrar fungo é ambiente que não fique exposto à luz solar grande parte do tempo. Então, dentro da geladeira, no ralo, dentro do seu banheiro, dentro de um armário, no teu corpo mesmo, né? Eu falei no sapato, né? Um ambiente que é bastante escuro a maior parte do tempo. Então, o fungo gosta de ambientes escuros, protegido de ultravioleta. Tá? Tem alguns que podem suportar ambientes claros, mas em geral eles preferem ambientes escuros. Com relação à temperatura, a maioria dos fungos é mesófila, assim como a maioria das bactérias, tá? Gostam de temperatura média. Entretanto, os fungos eles preferem uma temperatura um pouquinho mais baixa do que as bactérias. Lembra que as bactérias mesófilas, o ideal para elas é em torno de 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo, 36, 37 graus. O fungo, a maioria gosta de uma temperatura de 30, 32, 31 graus. Tem exceção para tudo. Tem fungo que gosta de temperatura 36, 37. Tem fungo que gosta de 42. Tem fungo que gosta de 50 graus. Tem fungo que gosta de 22, tá? A maioria dos fungos prefere uma temperatura por volta dos 30 graus. Por isso que fazer pão, por exemplo, que é um fungo, é uma levedura, ela prolifera melhor, aquele fungo, a levedura, quando o dia está meio quente. 25, 28, 30, 32 graus é o ideal. Tá? Ele prolifera mais do que quando o dia está muito frio ou quando está extremamente quente. Tá? Fungo gosta de calor, mas não tanto que nem bactéria. 30, 30 graus, 30, 31 graus é o ideal para a maioria dos fungos, ok? Lembrando que existem as exceções. Tem fungo que prolifera bem até na geladeira. Com relação a ambientes hiperosmóticos, ou seja, com muito sal, muito açúcar, os fungos costumam tolerar melhor quantidades grandes de açúcar e de sal. Vamos pegar um exemplo aqui. Se você pegar um pêssego em calda, deixar ele aberto algum tempo, é muito mais provável que ali embolore, forme um bolor, do que tenha uma contaminação bacteriana. Por quê? Porque para as bactérias aquele ambiente é muito açucarado, é muito osmótico. Ela não prolifera, a maioria das bactérias não prolifera bem ali. Claro que existem bactérias que tudo bem, que estão adaptadas a isso. Mas os fungos em geral, eles não ligam muito para ambientes hiperosmóticos nesse nível. Tá? Claro que se estiver extremamente, né, como mel, que tem muito mais açúcar do que um pêssego em calda, ali nem fungo vai conseguir sobreviver por ali. Mas num pêssego em calda, num figo em calda, ou seja, qualquer alimento, por exemplo, que tenha bastante sal ou bastante açúcar, às vezes alguns fungos podem sobreviver ali, sobretudo alguns bolores, né, e algumas leveduras, eles conseguem sobreviver por ali. Tá?
Fungo é heterótrofo, todos, aí não tem exceção igual bactéria que tinha exceção. Lembra que eu falei que tinha bactérias que fazem fotossíntese, por exemplo. Fungo não. Todo fungo é heterótrofo. O que isso quer dizer? Ele tem que consumir nutrientes que estão disponíveis para ele. Lembra que eu falei que a maioria é decompositora, né? Ele vai pegar um organismo morto, vai decompor ele para usar aquele nutriente, tá? Tem alguns que são patógenos, claro, mas nem todos. Mas o fato é, nenhum fungo produz o próprio alimento, nenhum fungo faz fotossíntese. Mesmo que ele seja verde, tá? Aquilo não é clorofila, é algum outro pigmento que dá a coloração verde a ele. A maioria é saprófita, tá? E como eu disse para vocês, saprófita é que aproveita nutriente que já está disponível, ou seja, ele não vai matar você para obter o teu nutriente, ele vai aproveitar que você já morreu e vai decompor você, tá? É óbvio que se você tiver quase morto, por exemplo, um paciente imunodeprimido, o fungo pode começar a te decompor porque você está quase morto, né? Mas basicamente o alvo dele seria, né, na maioria dos fungos, seria decompor cadáveres, né? Seja de plantas, seja de animais. Ok. Existem dois tipos de fungo, tá? Existem só dois tipos de fungo. Existem as leveduras, tá? E existem as hifas. A levedura é um fungo unicelular, que nem vocês estão vendo nessa imagem aqui. Essas bolinhas, cada bolinha dessa é um fungo, é uma levedura, tá? E existe um tipo de fungo que ele é multicelular e a gente chama de fungo filamentoso, que é o que você está vendo no bolor. O termo correto, o termo técnico, não é bolor. A gente usa o termo, eu mesmo uso o termo várias vezes, mas o termo correto é hifa. Então os bolores, eles são formados por hifas. Cada hifa, cada pelinho desses que vocês estão vendo aqui no bolor é uma hifa. O conjunto de hifas a gente chama de micélio. Então o bolor, ele é o micélio, né? Ele, na verdade, ele é um conjunto de hifas, tá? E também tem os cogumelos. O cogumelo é hifa também. Eu vou mostrar para vocês a semelhança entre um bolor e um cogumelo, tá? Eles são diferentes, claro, mas eles têm os dois têm a estrutura das hifas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as leveduras, tá? Levedura é aquele fungo que é uma bolinha, né? Talvez não seja totalmente arredondado, algumas são né, tem uma forma elíptica, um ovoide, né? Parece um ovinho, mas elas são redondinhas, tá? Então eles são fungos unicelulares, ou seja, cada bolinha dessa é um ser vivo independente, ok? Quando você vê um conjunto de leveduras, cada um desses é um organismo, é um micro-organismo independente, ok? E eles se reproduzem de que forma? Diferente da bactéria, que uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas idênticas entre si, o fungo não. Também ele vai ser, né, uma mitose, ele vai se dividir em dois, mas no caso do fungo é bem claro que ele vai produzir um broto. Tá vendo esse aqui, aí em verdinho que eu destaquei aqui? Esse broto que está nascendo é um novo ser. Ele é um clone genético da célula mãe, desse outro daqui, tá? Mas eles são diferentes em tamanho. E aí o pequenininho depois vai ganhar tamanho, vai crescer, e eventualmente ele vai ter seus próprios brotos, né, de reprodução. Então, uma célula mãe dá origem a uma célula filha. Eu tenho duas células ali, mas eu consigo nitidamente saber quem é a mãe e quem é a filha, né, ao longo do tempo. Então essa é a diferença da reprodução de uma levedura, tá, para um coco, por exemplo, que seria parecido, né, uma bactéria redondinha a gente chamaria de coco, né? Não é só isso que tem de diferença entre bactéria e fungo, tá? O tamanho. Fungos são muito maiores que bactérias, tá? Em média,
10 até 30 vezes maior do que o tamanho de uma bactéria média. Tem fungo maior, tem fungo menor, assim como tem bactéria maior e menor, mas eu estou falando em geral. Em geral, um fungo é de 10 a 30 vezes maior do que uma bactéria comum. Né? A bactéria média, que tem mais ou menos 1 micra, 1 a 2 micras, e um fungo médio tem de 10 a 30 micras, tá? Ou micrômetros de tamanho. Estou falando de levedura, tá? É invisível a olho nu ainda, mas com um microscópio com um pequeno aumento, microscópio desse aqui, dá para ver numa boa leveduras. Dá para ver bactéria também, mas com uma dificuldade maior. Tá? Então, um microscópio óptico, você precisa de microscópio óptico para enxergar os dois, bactérias e fungos. Mas o fungo é um pouco mais fácil porque ele é maior. Tá? Com relação à preferência e tolerância por oxigênio, a grande maioria das leveduras são anaeróbias facultativos. O que é isso? Usa oxigênio para seu metabolismo, mas se não tiver, ele não morre. Então ele sobrevive tanto em ambiente aeróbio como anaeróbio, com ou sem oxigênio. Mas ele gosta de oxigênio, ele prolifera melhor quando tem oxigênio. Então, quando você vai fazer pão, por exemplo, se você quiser proliferar mais a levedura, você tem que introduzir oxigênio. Para isso, você tem que sovar a massa. Você tem que fazer a massa ela incorporar bastante oxigênio para que o fungo consiga reproduzir melhor. Além disso, quando tem oxigênio, na presença de oxigênio, oh meu Deus, peraí, deixa eu descer. Na presença de oxigênio, aqui, desenhar, pegar, vamos pegar outra cor aqui, cansei dessa cor. Na presença de oxigênio, a fermentação do fungo vai produzir gás carbônico, CO2, tá? E no pão, a gente quer que o pão se expanda, né? Ele fique todo aerado, ele fique todo fofinho, e para conseguir isso, eu preciso de CO2. Então, ao sovar bastante a massa, acrescentar bastante oxigênio à massa, eu consigo produzir bastante CO2 e consigo também que a levedura se multiplique com maior facilidade. Na ausência de oxigênio, como eu falei para vocês, o fungo não morre, a levedura não morre, ela sobrevive, mas ela vai produzir uma outra coisa, ela vai produzir álcool, etanol. Então, tanto a cerveja, o vinho, o uísque, o saquê, a cachaça, tudo isso também é produzido por levedura, tá? Mas aí o ambiente tem que ser anaeróbio, etanol, senão vai produzir gás carbônico. Se tiver bastante oxigênio, vai produzir gás carbônico só. Se tiver pouco oxigênio, vai começar a produzir etanol. Então o fungo ele produz as duas coisas. No champanhe ou na cerveja, a gente quer os dois. A gente quer o álcool e a gente quer a bolha, a gente quer o gás carbônico, né? Mas quando você vai produzir, por exemplo, vinho, não é champanhe. No vinho a gente quer só o etanol, a gente não quer o gás carbônico. Então, dependendo, né, no pão a gente quer gás carbônico e não queria o etanol. E mesmo que você quisesse o etanol no pão, não adianta, porque você vai assar, esse etanol vai evaporar, vai embora, né? Mas então, depende do que você quer, você pode colocar a levedura num ambiente com mais ou menos oxigênio para ele produzir o que você precisa naquele momento. O que mais? Tinha alguma outra coisa que eu ia falar? Não, era isso. Vamos falar das hifas. Hifas são os fungos filamentosos, tá? Hifas são fungos filamentosos. Elas são estruturas que parecem tubinhos, tá? E elas têm bastante ramificação, como se fossem... Parece raiz, parece uma raiz, tá? Então, imagina que você tem lá um tubo principal e dali dele saem vários outros tubinhos. As hifas costumam ser assim, né? Não é uma coisa totalmente linear, mas bastante ramificada. Tem algumas hifas que tem parede entre uma célula e outra. A gente chama isso de hifa septada. Ela tem septo. Septo quer dizer parede.
E tem algumas hifas que não tem nenhuma parede entre as células que formam ela. Tá? A gente chama isso de não septada ou cenocítica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Olha aqui nessas imagens que entre uma célula e outra, aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho outra célula, tá vendo? Ó? Aqui você vê que tem até ramificações, né? Ó, é bem ramificado aqui. Bom, deixa eu apagar esses desenhos só para vocês verem de novo. Aqui então é uma parede separando uma célula da outra. Então isso é uma hifa septada. Ela tem parede. Essa hifa que vocês estão vendo aqui, ó, apesar de ser formado por várias células, ter as ramificações, ter muito parecido, você não encontra parede separando uma célula da outra. Apesar disso, aqui tem várias células, tá? Isso aqui não é uma célula só. São várias células. É que é meio esquisito pra gente, né? Porque pra gente, célula, ela tá contida, né? Começa aqui e termina aqui, contida por uma parede ou uma membrana. Nesse caso não tem nada, tá? Por quê? Para favorecer a passagem de nutriente de água. Então, essas células se organizaram de tal forma a não ter nada que interrompa entre uma e outra. E aí qualquer nutriente que entra numa célula vai chegar lá na outra da ponta muito mais rápido, tá? Então, essas células cenocíticas aqui, as hifas cenocíticas, elas costumam crescer mais rápido em determinados ambientes, né? Então é uma vantagem de crescimento da hifa. Ela cresce mais rápido porque não tem nenhuma barreira impedindo que os nutrientes cheguem de uma extremidade à outra, tá? Isso não quer dizer que se tem septo, então ela não consegue reproduzir, ela não consegue crescer. Consegue também. É só um pouquinho mais lento, não tão rápido que nem a hifa cenocítica. Ok? O que mais? Tem um exemplo bom de hifa que é cenocítica, que todo mundo já viu, vocês já viram. É aquele mofo preto do pão, né? Se você deixar uma fatia de pão muito tempo, ainda mais se ficar meio úmido, e você não consumir, vai começar a embolorar. Tem vários bolores de diversas cores, verde, coisa e tal. Mas tem um bolor que é bem escuro, bem preto, tá? Que dá em pão. Muitas vezes esse bolor aí que você vai ver é o Rhizopus stolonifer. E esse Rhizopus stolonifer, que é esse mofo preto do pão, ele tem como característica ter as suas hifas cenocíticas, né? Não tem parede entre elas, ok? Que mais que eu queria falar para vocês? Além disso, você tem uma outra divisão de tipos de hifa. Existem hifas que são vegetativas. O que é uma hifa vegetativa? É uma hifa que tem a função de captar nutrientes. Ela vai aparecer dentro do teu... Vamos pegar um alimento, tá? Isso serve para o corpo, isso serve para um tronco no meio do bosque, para qualquer coisa onde tiver um fungo, tá? Mas pensa numa comida, vamos pensar no queijo. Queijo é um alimento que é muito fácil embolorar, né? Você pegar mussarela, se você largar ela na geladeira um tempo, daqui a pouco você vai ver, tá cheio de bolorzinho, né? Pontinhos brancos ali que são bolores, tá? Quando você vê o bolor, já tem bolor dentro do queijo há muito tempo. A gente só enxerga o bolor depois que apareceram outras hifas, que são as hifas aéreas. Antes disso, lá embaixo do queijo, já está crescendo e se espalhando a hifa vegetativa. A hifa vegetativa tem função nutricional, ou seja, a hifa vegetativa ela vai liberar exoenzimas que vai começar a digerir aquele substrato, nesse caso o queijo, para poder obter os nutrientes dele. Quando ele estiver cheio de nutriente, vai surgir uma nova hifa que ela vai para fora. E a função dessa outra hifa, que a gente chama de hifa aérea, é produzir esporos. Esses esporos que vão
a ajudar na reprodução do fungo. Então, primeiro o fungo se espalha, se reproduzindo de forma assexuada, né? Ele vai só tomando, como se fosse uma raiz mesmo, ó, ela vai tomando o alimento lá por dentro, e de repente, em algum momento, que o fungo quer se espalhar melhor, ir para outros organismos, ir para uma outra fruta, ir para um outro queijo, ou um outro pão, ele vai surgir a hifa aérea. A hifa aérea vai produzir esporos, e esses esporos vão colonizar um outro lugar. Quando o esporo cair em outro lugar, ele vai começar já a produzir hifa vegetativa, se espalhar dentro do alimento. Quando ele estiver pronto, ele de novo vai produzir hifa aérea e formar esporos para ir para um outro lugar. É por isso que quando você pega uma laranja embolorada como essa, a região onde tem o fungo tá mole. Por quê? Porque ali não tem mais nada. Lembra que lá embaixo a hifa vegetativa já digeriu toda aquela laranja. A hora que você vê o bolor na casca, já é tarde. Naquela hora, lá dentro já estava tomado. Muitas vezes na laranja inteira, às vezes é só uma região, às vezes é só um gomo da mexerica, mas em geral ali já está tomado, na grande parte. E é por isso que fica molengo, fica macio. Aquilo ali já não tem mais estrutura, ele já foi decomposto. Lembra que fungos são decompositores. Então ele está pegando aquele alimento e está tornando ele, né, ele está formando uma sopa ali dentro. Né? É a decomposição do alimento. Né? Então você enfia o dedo ali, teu dedo vai até dentro, lá para dentro da laranja, da mexerica, né? Seja o que tiver embolorado. Então é muito comum que aquele local ele fique inteira, vira uma sopa, né? Vira basicamente um caldo todo pré-digerido pelas hifas vegetativas. Quando surge o bolor, isso é hifa aérea. A hifa aérea é para reprodução. Aí o fungo fala, ó, agora que eu já comi bem, eu quero ir para outra laranja. E ele vai então formar esporos, e esses esporos vão cair na outra laranja e vão se alastrar, ou no outro pão, ou no outro queijo, e com isso o fungo vai se alastrando pelo planeta, né, pelo mundo, pelo tronco, né, e por aí vai. Então nós temos as hifas aéreas, função reprodutiva, e nós temos as hifas vegetativas, função obter nutrientes. Então ele vai produzir exoenzimas, enzimas para fora. Essas enzimas vão digerir elementos, né, grandes, como carboidrato complexo, como proteínas grandes, vai transformar tudo aquilo em coisa pequena, aminoácidos, monossacarídeos, e aí o fungo consegue incorporar, né, o alimento já digerido, né, os micronutrientes, e aí com isso ele vai se espalhando. E daí em algum momento ele forma a hifa aérea, e essas hifas aéreas vão produzir os esporos para ele reproduzir. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu mostrar uma outra coisa legal para vocês. Cogumelo. O que o cogumelo é? Cogumelo é hifa. Quando você vê um cogumelo saindo, por exemplo, de um pedaço de pau no meio de um bosque, o pau inteirinho já foi tomado de hifa vegetativa. Na hora de reproduzir, saem as hifas aéreas, que nesse caso não é aqueles pelos do bolor. Ele sai de uma forma organizada, que a gente chama de cogumelo, tá? O cogumelo, corpo frutífero, corpo frutificante, ou esporoscarpo, né, que é um nome mais técnico. O cogumelo nada mais é do que hifa. É igual o bolor. A diferença é que o bolor você tem as hifas separadas, um monte de pelo. Nesse os pelos eles estão aderidos, eles estão mais estruturados, tá? E aí dá origem aos cogumelos que nós comemos, por exemplo, né, champignon, shimeji, shiitake e etc. Olha só, nessa imagem dá para ver bem aquilo, ó. Hifa vegetativa no substrato, por exemplo, num tronco, tá? Ou na terra, não importa. Quando
O fungo ele vai reproduzir, ele forma o cogumelo, mas olha como o cogumelo também é feito por filamentos, tá vendo? E aí nesse caso vai sair os esporos, pode ser aqui por baixo. Alguns cogumelos têm uma estrutura aqui para o esporo sair por cima, mas de qualquer forma, cada cogumelo tem uma estratégia. É a mesma coisa que bolor, né? Só que agora a gente produziu um negócio que é mais bem estruturado, né? E ele é rico em nutrientes, né? Todo mundo aqui já comeu um champignon, por exemplo, né? Num estrogonofe ou alguma coisa assim, ou comeu shiitake ou shimeji, né? Ele parece uma carninha, né? Então bastante nutritivo, por isso que a gente come cogumelos, né? No mundo inteiro tem cogumelos que são comestíveis, né? Que o homem usou para sua culinária, né? Na realidade, muita gente me pergunta se pode comer qualquer cogumelo. Pode comer qualquer cogumelo. Cogumelos, todos os cogumelos são comestíveis. Só que alguns você vai comer uma vez só, tá? Então aqui nós temos alguns cogumelos que, se você comer, provavelmente... Deixa eu achar aqui meus cogumelinhos lindos. Tem alguns cogumelos que quando você comer, não vai sobrar muito de você. Você vai morrer, tá? Então, alguns cogumelos são extremamente tóxicos, por isso que não recomenda-se que você encontre cogumelo e coma ele sem ter certeza que aquele cogumelo é comestível, tá? Tem vários cogumelos comestíveis, como vocês podem ver aqui, ó, champignon, né? Tem shiitake, você tem essa ostra, né? Que também é um cogumelo comestível. Em vários lugares do mundo, cogumelo virou algum prato, né, importante, tá, da culinária, né? Nós temos esse enoque, alguns desses aqui eu conheço, outros eu nunca ouvi falar, nunca comi na vida, né? Só estudei. Portobello é um cogumelo bem comum, eu já comi, né? Tem esse maitake, tem esse morel, tem o chanterelle, tem o porcine, também é um cogumelo relativamente comum. Todos esses aqui, ó, as trufas. Trufa não é bombom, tá, gente? Trufa é um cogumelo que dá na raiz de algumas árvores, sobretudo carvalho, em determinados lugares, com determinado solo, uma coisa assim muito especial. E essa trufa ela dá um sabor muito especial aos alimentos. Então ele é um cogumelo caro pra caramba, né? Você vende 1 quilo disso aí por alguns milhares de reais ou de dólares, né? Alguns têm o preço de um carro, o quilo da trufa, outras são mais baratas, depende da qualidade, depende de uma série de coisas. Mas o fato é, a trufa é um cogumelo também comestível, bastante caro. O shimeji, né? Shimeji é um termo geral para vários cogumelos, ok? Da culinária japonesa. Então tem o shimeji branco, o shimeji preto, o shimeji marrom, tá? Todos eles aí, todos eles são shimejis, chamados shimejis, tá? Mas eles são de espécies completamente diferentes, né? Então aqui eu tenho espécie Pleurotus, ipsizigus e por aí vai. Cada um deles, né, então é de uma espécie diferente, mas eles têm características comuns, o sabor também é semelhante, então a gente acaba chamando todo mundo de shimeji. Shimeji marrom, shimeji branco, shimeji preto, tem diferença no preço deles, etc. Tá? Todos esses cogumelos que eu falei para vocês são comestíveis, fazem parte da dieta, né, de diversas populações, né? Japoneses comem bastante, italianos, franceses comem bastante cogumelos. Porém, como eu falei para vocês, alguns cogumelos você vai comer uma vez só. Muitos cogumelos são tóxicos, produzem substâncias extremamente perigosas. Alguns desses caras matam em poucas horas, algumas em alguns dias. Então aqui, por exemplo, são os cogumelos mais tóxicos que existem no planeta, pelo menos conhecidos. Olha esse, Amanita phalloides, ou cicuta verde, ou cogumelo da morte. Aliás, tem vários cogumelos que a gente dá o nome de chapéu da morte, cogumelo da morte, tá? E não necessariamente é o Amanita phalloides, mas um dos apelidos da Amanita phalloides é cogumelo da morte.
Você vê como ele é muito parecido com alguns desses cogumelos comestíveis? É muito parecido, gente. Para você errar na hora de classificar e acabar comendo um cogumelo tóxico é muito fácil. Então, não comam cogumelos desconhecidos, que você não tenha certeza. Na verdade, gente, come cogumelo que você comprou. Não coma nunca um cogumelo que você encontrou no meio do mato. Mesmo que você ache que você tem certeza qual é a espécie, é muito fácil se enganar. Olha o falso morel, né? Esse daqui também é um cogumelo extremamente tóxico. Uma quantidade pequena pode levar à morte de uma pessoa. Olha esse aqui, outro chapéu da morte, né? Ele também é extremamente tóxico. Todos esses que eu estou mostrando para vocês, eu escolhi os mais tóxicos, tá? Mas não são os únicos. Tem centenas de cogumelos tóxicos, esses são só alguns exemplos, tá? Esse aqui, ó, Amanita virosa, o anjo destruidor. Os nomes são muito bons, né? Galerina marginata, a galerina do outono, também extremamente tóxico. Lepiota brunel incarnata, também é extremamente tóxico. Gente, é igualzinho o portobello ou outros fungos por aí, é muito fácil confundir. Clitocibe dealbata, é o funil de marfim. Olha esse aqui. Esse aqui é o cogumelo padrão, né? Se eu pedisse para vocês, desenhem um cogumelo para mim, todo mundo ia desenhar esse cogumelo. Ninguém ia desenhar um champignon, que é o cogumelo mais comido, mais conhecido da maioria de vocês, tá? Eu duvido que alguém... Eu falava, desenha um cogumelo, o cara vai lá e desenha um champignon. Não. Provavelmente a maioria de vocês, e qualquer criança, qualquer pessoa, se eu pedir para desenhar um cogumelo, faria Amanita muscaria, que é esse nosso cogumelo extremamente tóxico também, pode ser fatal, né? Não necessariamente, tem gente que até usa esses cogumelos aí como alucinógeno e coisa e tal, é extremamente perigoso, porque ele pode realmente causar morte, tá? Sobretudo quando é animal pequeno, criança quando consome, tá? Ele é um cogumelo bonitinho, dá vontade de dar uma mordida nele, né? E aí quando a pessoa dá uma mordida nele ou come de outras formas, né? Toma um chá, alguma coisa assim, pode ter uma intoxicação bem grave, ter uma crise colinérgica e aí vai morrer de uma forma bem cruel, né? Ele tem uma ação colinérgica importante, então a pessoa vai ter sudorese intensa, hipersecreção brônquica, rinorreia, os olhos vão ficar em midríase, que mais? Batimento cardíaco vai diminuir, então o cara fica bradicárdico, vai ter broncoconstrição, então o cara já estava com hipersecreção, não consegue respirar, ainda os brônquios ficam contraídos. O que mais que pode acontecer? O cara vai ter hipotensão, vai ter uma série de problemas no corpo inteiro, isso pode levar o cara à morte. Além de tudo, vai ter relaxamento de esfíncter, então o cara fica todo urinado, todo defecado, né? As fezes acabam, né, saindo porque ele está com relaxamento, além de aumenta o peristaltismo e contração da bexiga, então aí ele se urina todo e se caga todo. Tá? Não é uma forma legal de morrer. Então eu evitaria esse tipo de cogumelo. Ele tem uma coisa interessante, não é? O nome dele é Amanita muscaria. Muscaria, sabe por quê? Porque ele era usado pelos antigos romanos para matar mosca, né? Como ele tem todo esse potencial, né, tóxico, colinérgico, ele era usado para matar insetos, entre eles as moscas, então deram o nome de muscaria, né? Muscas é o nome da mosca doméstica, tá? Nome científico da mosca doméstica. Então muscas eram as moscas, né? E os romanos já se incomodavam com elas e descobriram que a Amanita muscaria poderia ser usada para matar insetos, ok? Bom, isso é para mostrar para vocês um pouco sobre cogumelos, tá? Então cogumelos podem ser extremamente importantes na dieta ou pode ser extremamente perigoso e extremamente tóxicos se você comer o cogumelo errado, ok? O que mais?
Então isso é sobre os cogumelos. Os cogumelos são hifas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu pulei algumas coisas. Eu tinha falado para vocês que existem as leveduras e as hifas, né? Levedura é o fungo unicelular e a hifa é o fungo multicelular filamentoso. Ok. Deixa eu achar aqui onde eu queria. Existe um tipo de fungo que ele tem características de levedura e de hifa. Ou seja, ele se transforma. Ora ele é hifa, ora ele é levedura, dependendo de uma série de fatores. Então ele tem duas morfologias. Ele pode ser uma coisa ou outra, né? A gente chama esse tipo de fungo de dimórfico. Achei aqui, ó. São os fungos dimórficos. Fungo dimórfico é aquele que tanto apresenta a morfologia, a forma de levedura, como a forma de hifa, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó, o Penicillium marneifei, o Coccidioide mitis, Paracoccidioide brasiliense, a Candida albicans, o Ustilagum maidis, Blastomyces dermatides. Todos esses caras daqui, eles são fungos dimórficos. Você encontra ele tanto num crescimento leveduriforme, forma de levedura, como crescimento filamentoso. O que faz ele ter uma característica ou outra? Depende. Vamos dar o exemplo da Candida albicans. A Candida albicans, ela é um micro-organismo que faz parte da microbiota de muita gente. Muitos adultos, adultos e crianças, têm a cândida na sua própria microbiota, na boca, na cavidade vaginal, no umbigo, na mama, em qualquer lugar. E não tem candidíase. Tem a cândida. A cândida na forma saprófita. A cândida numa forma que não é patogênica. Essa cândida é uma levedura. Tá? A levedura da cândida, a cândida levedura, não é patogênica. Mas quando cai a imunidade do paciente, o cara está passando por algum estresse, algum nervosismo, ou uso de antibiótico pode predispor isso, ou uma mudança drástica na dieta, uma oferta de açúcar muito grande, como no paciente diabético, pode acontecer da cândida levedura se transformar em hifa. E a cândida na forma de hifa, ela é patogênica. Aí a pessoa vai ter candidíase. Tá vendo aqui, ó? Ela vai formar aquilo que era levedura, vai formar a hifa. E a hifa é a forma patogênica da cândida. Então, quando você está com candidíase, a gente chama de sapinho quando é na boca, monilíase, né? Monilha quando é na mama, ou candidíase mesmo, né? Principalmente quando a gente está falando de a órgão sexual, né? Como vagina, por exemplo, a gente acaba chamando de candidíase. É tudo a mesma doença. Monilha, cândida, sapinho, né? Tudo a mesma coisa. O fato é, a doença candidíase ela é produzida por hifa. A Candida albicans saprófita, da microbiota, é uma levedura. Tá? Então, nesse caso, o gatilho é a imunidade, principalmente do paciente. Tem uma outra fungo dimórfico importante, que é o Paracoccidioide brasiliensis. Ele tem esse nome, não é coincidência, ele foi descoberto, descrito aqui no Brasil, existe em vários lugares na América, né? Hoje tem no mundo inteiro, mas originalmente daqui das Américas, né? Sobretudo no Brasil. E o Paracoccidioide brasiliense, ele, quando está no ambiente, ele forma micélio, ou seja, ele é hifa. Tá vendo aqui, ó? Mas se ele é colocado numa temperatura acima de 36, 37 graus, ele imediatamente vira levedura. E aí ele se torna patogênico. E ele pode causar, então, a paracoccidioide micose, que é uma doença que causa deformações e pode ser muito sério, pode até levar à morte. Depois eu mostro para vocês. Um outro nome é blastomicose. Blastomicose ou paracoccidioide micose. Né? E é também um fungo dimórfico. Todos aqueles fungos que eu falei para vocês são dimórficos, tá?
Aqui eu falo um pouquinho sobre eles, não vou perder o nosso tempo, mas muitos deles estão associados a infecções fúngicas, micoses, sobretudo em paciente imunodeprimido, tá? Então é o caso do Penicillium mammiferae e por aí vai, ó. Coccidioides mites, todos eles podem ter problemas, podem ser patogênicos, né? Nem todos os fungos dimórficos são patogênicos, mas muitos são, e aí cada um tem um gatilho. Pode ser temperatura, pode ser oferta de nutriente, pode ser queda na imunidade do hospedeiro. Aqui eu falo de vários deles, tá? Aqui tem alguns vídeos interessantes. Esse vídeo é interessante, fala sobre o problema, né, do diagnóstico tardio de micoses. Muitas vezes uma infecção, num paciente, a gente acha que é uma infecção bacteriana, e às vezes ele era uma infecção, na verdade, fúngica, tá? Eu acho que a gente pode parar por aqui nesse vídeo, e eu vou fazer um próximo vídeo agora para falar das micotoxicoses e mais algumas outras características e doenças relacionadas aos fungos, tá? Só para esse vídeo não ficar muito grande, eu acho que a gente já falou um pouquinho de morfologia, algumas coisas interessantes, né? E depois eu vou fazer um novo vídeo com mais alguns assuntos ligados a fungo, para a gente quebrar ele, né, não ficar uma coisa muito extensa e cansativa.